Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu separei uma decisão para comentar com os senhores hoje. É esse julgado aqui, ó, recurso especial 1.630.199 do Rio Grande do Sul, RESP 1630199 do Rio Grande do Sul. A íntegra do julgado está disponível lá no blog das anotações de processo civil.blogspot.com, e o julgado versa a respeito da legitimidade ordinária. Então, vejam bem, na origem, né, no caso concreto, versava sobre uma locação. As demandantes alugaram uma sala comercial em um shopping. E aí elas estavam alegando má administração, questões inerentes ao condomínio desse shopping. E elas mesmo, sem ter relação negocial contratual ou condominial com o condomínio do shopping, elas foram a juízo em face do condomínio, solicitando algumas providências, como a prestação de contas e, eventualmente, indenização. Só que o processo não avançou, porque tanto na origem quanto no tribunal local, quanto na vara civil, quanto no Tribunal do Rio Grande do Sul, reconheceu-se a ilegitimidade ativa. E é justamente sobre esse ponto que versa a questão. Como os senhores sabem bem, a legitimidade das partes, ou chamada também de legitimidade de agir, ou legitimidade para agir, ainda chamada como legitimatio ad causum, é uma das condições da ação. E consiste na pertinência subjetiva dos sujeitos que propõem a demanda judicial com os sujeitos que integram a relação jurídica de direito material discutida em juízo, salvo se houver alguma autorização normativa em sentido contrário. E aí, havendo autorização normativa em sentido contrário, a gente sai da seara da legitimidade ordinária e passaremos à legitimidade extraordinária. Mais ou menos nesse sentido que dispõe o artigo 18 do CPC. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E aí a questão é que justamente não há autorização no ordenamento jurídico para que o locatário proponha uma demanda em face do condomínio. Porque, percebam, quem possui relação jurídica com o condomínio é o proprietário, e não o proprietário, que é o locador, e não o locatário. Há uma relação jurídica entre locário e locador. As demandantes alugaram a sala comercial do proprietário. Quem tem relação jurídica com o condomínio é o proprietário do imóvel. Então, por conta disso que se afirmou a ilegitimidade. As demandantes, as recorrentes, alegaram violação ao 1315 do Código Civil, além do 1319, também do Código Civil. Mas percebam que esses dispositivos invocados fazem menção aos condôminos. 1315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação, e elas não são condôminas, elas são locatárias. 1319. Cada condômino responde aos outros pelo... E elas não são condôminas. Elas são locatárias. Elas locaram do proprietário, e o proprietário é condômino. Integra o condomínio do shopping. Daí que se afirmou a ilegitimidade. Percebam que o curioso é que o artigo 23 da Lei 8245 de 90, que é a lei do inquilinato, ele prevê ali as obrigações do locatário. E volto a dizer, as demandantes são locatárias do imóvel. E aí ele vai ali tratar dos deveres, das obrigações do locatário. Aí percebam que no parágrafo 1º há menção ao pagamento das despesas ordinárias de condomínio.
As despesas ordinárias de condomínio são, em regra, do proprietário, do condômino. Mas é possível que se transfira para o locatário. Esse é o entendimento corrente no STJ. E aí, o que me interessa mais de perto aqui é o parágrafo 2º. Parágrafo 2º, portanto, desse artigo 23 da Lei 8245, a Lei do Inquilinato. Vejam o que o parágrafo 2º prevê. O locatário fica obrigado ao pagamento das despesas referidas no parágrafo anterior, as despesas condominiais, despesas ordinárias de condomínio, desde que comprovadas a previsão orçamentária e o rateio mensal, a parte final, podendo exigir a qualquer tempo a comprovação das mesmas. O locatário pode exigir, mas ele pode exigir, aqui, meus amigos, é do locador. O locatário pode exigir do locador a comprovação das despesas, porque o locatário, como é o caso das demandantes, ele possui relação jurídica com o locador, com o proprietário. Então, foi nesse sentido a conclusão a que chegou o julgado, como eu destaco aí para vocês. Vejam, conclui-se, em suma, que o locatário não possui legitimidade para ajuizar ação contra o condomínio, no intuito de questionar o descumprimento de regra estatutária, a ausência de prestação de contas e a administração do estabelecimento comercial, cujo reconhecimento resultaria na necessidade de adequações de cota condominial e a recomposição de prejuízos financeiros. Isto por quê? Porque a relação jurídica discutida na demanda não integra a esfera das demandantes. Perceba, não se afirmou que não há legitimidade ativa nunca dos locatários para discutirem alguma questão com o condomínio. É porque o que se discutia aqui eram questões jurídicas afeitas à relação entre condomínio e condômino. A relação entre o condomínio e o proprietário do bem, o locador. O STJ já reconheceu que o locatário pode ir a juízo em face do condomínio para pedir, por exemplo, dano moral, se tiver lá alguma conduta vexatória do condomínio em relação ao locatário. Porque aí, nesse caso, ele locatário, seria vítima e, portanto, seria parte na relação de direito material. Esse é o ponto-chave aqui. Para a definição de legitimidade, é necessário investigar a posição jurídica dos sujeitos do processo e a posição jurídica dos sujeitos da relação jurídica de direito material. Ordinariamente, o que nós teremos é que os sujeitos da relação de direito material estarão em juízo como partes da demanda. Exceção a essa regra, demandaria uma norma expressa autorizativa, o que não há no caso. Ok? Então, essas as considerações que eu queria fazer com os senhores a respeito desse julgado, RESP 1630199 do Rio Grande do Sul. A íntegra encontra-se disponível no nosso blog. Meus amigos, é isso então por hoje, por hora é só. Fiquem todos os senhores com Deus e até a próxima.